Sabe aquela palavrinha tão comum, o ser? A gente usa o tempo todo. Mas e se eu dissesse que, no grego bíblico, essa pequena palavra carrega um universo de significados? Pois é, hoje a gente vai fundo no grego original para desvendar justamente o poder do ser e ver como isso pode mudar completamente a nossa leitura. A grande questão é, o que a gente perde na tradução? Pensa assim, o grego original é tipo uma lente de alta definição. Ele mostra detalhes que, mesmo nas melhores traduções, às vezes acabam escapando. Então, bora descobrir o que está escondido por trás de um simples "se". Ok, olha só o nosso caminho de hoje. A gente vai começar falando do poder da palavra "se". Depois, a gente disseca a anatomia de uma condição para entender como ela funciona. Aí, o ponto principal, as 4 classes de condicionais. Para não ficar só na teoria, vamos pegar um exemplo prático em 1 João. E para fechar, vamos entender por que, afinal, tudo isso importa. Vamos nessa! Então, vamos começar. O poder da palavra "se". E olha, não é só sobre uma possibilidade. No grego do Novo Testamento, quando um autor usava o "se", ele não estava só levantando uma hipótese. Era muito mais que isso. Ele estava, na verdade, sinalizando a perspectiva dele sobre aquilo. É como se fosse uma dica sutil sobre o que ele realmente acreditava sobre aquela condição. E o segredo está todo aqui. No grego koiné, a forma como se constrói a frase com o se revela o que o autor pensa sobre a condição. É quase um código. Dependendo da estrutura, ele está dizendo se assume aquilo como verdade, como algo improvável ou só como uma possibilidade distante. É uma janela para a mente de quem escreveu de verdade. Certo. Agora a gente precisa entrar um pouquinho na parte técnica, na anatomia da condição. Mas calma, é bem mais simples do que parece. Para a gente entender o sem A, a gente precisa conhecer as 2 partes principais que formam essa ideia. Olha só que fácil! Toda frase condicional tem 2 partes. A primeira é a prótase. Essa é a cláusula do se, é onde a condição é apresentada. A segunda é a apódose. Essa é a cláusula do então, é o resultado. Então fica assim, se alguma coisa acontece, essa é a prótase, então outra coisa acontece, essa é a apódose. Prótase e apódose. Guardem esses 2 nomes, são as peças do nosso quebra-cabeça. Beleza, agora a gente chega no ponto central de toda essa conversa. As 4 classes de condicionais. Pensa nelas como 4 chaves diferentes, e cada uma abre uma porta para um significado mais profundo do texto. É isso mesmo. Essas 4 classes funcionam como um código. Elas nos dizem se o autor está assumindo que a condição é verdade, ou que é mentira, ou que é algo provável de acontecer, ou quem sabe só uma possibilidade bem remota. É como ter um mapa da intenção do autor. Ok, vamos olhar essa tabela com calma. Parece muita informação, mas a lógica é bem direta. Olha lá. A primeira classe assume que a condição é verdadeira, pelo menos para o argumento. A segunda classe é o oposto. Ela assume que a condição é contrária à realidade. Já a terceira classe, essa é mais comum. Ela fala de um futuro provável, algo que se espera que aconteça. E por fim a quarta classe, que trata de uma possibilidade mais distante, mais hipotética. O que muda entre elas? A palavrinha usada para ser, ei ou ean, e o modo do verbo. Esses detalhes técnicos são o que definem tudo. Chega de teoria, né? Vamos para a prática. Agora é que a coisa fica interessante. A gente vai pegar todo esse conhecimento e aplicar um exemplo real, lá da primeira carta de João, para ver o que a gramática grega nos revela. Muita gente com certeza conhece essa passagem de 1 João. Ela fala sobre andar na luz, confessar os pecados, mas olha só a estrutura do texto. Reparou na quantidade de vezes que o se aparece? Se afirmarmos, se andarmos, se confessarmos. O argumento todo é construído em cima de frases condicionais. E isso, claro, não é à toa. Então fica a pergunta. Pensando naquelas 4 classes que a gente acabou de ver, onde essas frases de 1 João se encaixam? Será que o autor está tratando essas condições como algo que ele assume ser verdade? Ou como algo que não é verdade? Ou, quem sabe, como algo provável? Ou só uma possibilidade distante? E a resposta, claro, está no grego. Olha só o texto original. A palavra que se repete em todas essas frases, a chave do mistério, é ean, seguida por um verbo no subjuntivo. Ean, se afirmarmos, ean, se andarmos, ean, se confessarmos. Então, o que isso nos diz? Bingo! Todas elas são condicionais de terceira classe. Lembra? A da condição futura provável. Isso muda tudo. O autor não está falando de situações hipotéticas ou de coisas que ele acha que não vão acontecer. Pelo contrário, ele está apresentando cenários bem reais, bem prováveis para quem está lendo. Andar nas trevas, confessar os pecados, são possibilidades concretas na vida da comunidade. Isso dá um peso, uma urgência para a mensagem que é impressionante.
Ok, mas e daí? Por que tudo isso importa? Por que gastar tempo com um detalhe gramatical que parece tão pequeno? Bom, é porque são justamente esses pequenos detalhes que nos tiram de uma leitura superficial e nos levam para uma compreensão muito mais precisa e profunda. Vamos resumir o porquê. Primeiro, a gente vai além da tradução simples e começa a pegar a nuance, a intenção real do autor. Com isso, a gente ganha uma precisão muito maior na interpretação. A gente passa a entender o que o autor assumia como realidade ao escrever. E o resultado final de tudo isso, nosso engajamento com o texto bíblico fica sem dúvida muito mais profundo. E isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? Se uma única palavrinha, o se, pode esconder tanta profundidade, que outras verdades não estão ali, esperando para serem descobertas quando a gente olha mais de perto na língua original? Estudar o original não é só academicismo, é um convite para uma compreensão muito mais rica e genuína dos textos.